Eu recebi o questionamento de que a pessoa não teve uma boa mãe. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. O que é para você ter uma boa mãe? E além de ter uma boa mãe, você acha que você é uma boa mãe? Como é ser uma boa mãe? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Em muitos lugares existe um checklist, né, do que é ser uma boa mãe. Mas nós sabemos que o nosso mundo, em vários lugares, funciona de uma determinada maneira. Há muitos anos atrás, ser uma boa mãe continha ali um checklist de determinadas tarefas ali, funções que fazia sentido naquela época. Hoje, ser uma boa mãe contempla outro checklist que também precisa ser ticado ali todos os dias do que é ser uma boa mãe. Mas, de fato, isso faz sentido? Existe um manual de ser uma boa mãe? O olhar sistêmico, a visão de ser uma boa mãe, a gente fala sobre olhar para a vida, que já é nosso maior ganho que a nossa mãe pôde nos dar. A vida, de uma determinada forma, tomou essa mulher e disse para ela: você vai ser mãe. Não existe checklist. Muitas vezes ele vai nessa mulher ali pelo colarinho forçado e vai falar para ela: você vai ser mãe. Essa mãe é a mãe certa para esse filho. Quando a gente olha com mais afinco sobre esse tema, porque a gente parar de julgar o que é certo e errado de ser boa mãe. Então você escuta determinadas histórias e você fala: ela não foi uma boa mãe. É observado na constelação, em todos os trabalhos de desenvolvimento pessoal, que quando a gente julga o bom e o mal, o certo e o errado, há uma separação. Existe um buraco dentro da nossa alma e de alguma forma a gente vai buscar formas de preencher essa carência primária aí. A nossa primeira relação é com a nossa mãe. Bom ou ruim é com a nossa mãe. Então, quanto mais eu me aproximo internamente com a minha mãe, deixando esses julgamentos do que eu considero ser boa mãe, mais a nossa alma se aproxima da nossa mãe. Então, aquele buraquinho que a gente ficou preenchendo com sentimentos ruins ali, com julgamentos, ele deixa de existir. Nós sabemos das mães narcisistas, mães abusadoras, os abusos que acontecem, entre outros níveis aí de problemas emocionais, mas não estou falando disso hoje, tá? A gente está falando de outro assunto hoje, de um nível emocional, que seria um nível de comportamento, um nível mais perigoso. A gente precisa entrar em outra esfera. Por exemplo, em se distanciar desse ser. Mas a gente está falando aqui, não é do ser humano, você em contato com essa pessoa. Nós estamos falando do nível da alma, para que você quebre essas questões que existem dentro de você, que te impede de evoluir na vida. E amadurecer também, para que você saia dessa criança de buscar salvador na vida. As pessoas têm uma ideia distorcida de que fazer as pazes com a mãe é você viver com ela, conviver com ela, e não é isso, não precisa ser assim. Você precisa fazer as pazes com a sua mãe internamente. Isso é muito comum, né? Então, muitas pessoas não têm contato nenhum com a mãe por conta de ser inviável mesmo, de fazer mal. Se você abrir mão de alguns itens dessa sua listinha de julgamento, será que a sua alma não vai se aproximar mais da sua mãe? Então, você precisa olhar para ela e perceber que talvez ela também tenha conceitos em relação à mãe dela, do que é bom ou mal, do que é certo e errado, do que foi justo e injusto. Então eu preciso entender que essa relação dela com a mãe dela também influenciou na relação dela comigo. É isso que a gente precisa expandir. Existem muitas teorias, existem muitas práticas, muitas formas de você se conectar com essa dor, para você poder liberar essa dor. Tem muitas pessoas que falam sobre a religião, e eu não vou entrar no caminho religioso. Eu costumo dizer que a gente precisa, dentro de nós, a gente precisa se conectar com essa força, e quebrando e eliminando devagarinho todas essas expectativas que a gente criou sobre a nossa mãe, do que é ser uma boa mãe e uma péssima mãe, ser uma mãe adequada e uma mãe inadequada. Mas a gente volta aqui para o contexto, o que é ser uma boa mãe? Se você é mãe, como que você tem se posicionado como mãe? E agora eu quero te dar uma notícia não tão boa assim. Tudo que você criticou na sua mãe, provavelmente você já está replicando na relação com seus filhos, inconsciente, porque você julgou. Então você colocou ali uma expectativa
e pensou, vou fazer diferente, mas em algum momento você se pega fazendo coisas super parecidas que a sua mãe fazia com você. Tira esse julgamento, tira esse olhar julgador de apontar o dedo e faz as pazes com a alma internamente, busque ajuda, busque um processo para que você consiga se conectar com a sua mãe no nível da alma, não é convivendo. Se é uma relação muito difícil, você não precisa estar presente na vida dela, mas internamente você precisa ir liberando tudo isso devagar para que a sua relação com o seu filho seja harmônica.